Olá, muito boa tarde para você, obrigado pela companhia, Badazinho, tudo bem? E aí, tudo bem, Dudu? É uma senhora de uma pancada ali, né? Pois Ainda é, bem cara. que o ferimento foi leve. Que bom que não se machucou tanto o motorista, né? Mas foi tipo a pancada, paulada que a Chapecoense deu na cabeça da onça pintada ontem. Ficou judiada a onça, né? A Milena cantou a pedra ontem na matéria, né? A Milena Bender, que a onça estava bem mansinha. E a Chapecoense foi lá e aniquilou com a onça. Essa onça é mansinha. Mansinha, É mansinha. Mas que bom, né, Badá? Chapecoense então venceu esse jogo, Uf. se recuperou na Série B do Brasileiro. O jogo acabou 3-1, a gente vai ver aí como que foi essa partida, a gente tem as imagens, mas o calorão danado, mas a Chapecoense foi melhor, né? Saiu na frente com o Eduardo Doma. Isso aí é 6 minutos de jogo, né? Rafael Começou Carvalheiro melhor. E Doma de cabeça. O Rafael Carvalho cruzou e o Doma fez 1-0. Depois a 6 Chape minutos. deu uma relaxada no primeiro tempo, deixou muito a bola pro Amazonas e o Amazonas empatou. O primeiro tempo foi 67% de posse de bola para o Amazonas. O Chapecoense fez o gol e recuou. Recuou, e se o Amazonas tivesse mais qualidade, poderia até ter complicado a vida da Chapecoense. Então, o primeiro tempo, o Chapecoense, apesar do empate 1-1, não foi um bom primeiro tempo. Mas no segundo tempo só deu o Chapecoense, né? Só deu o Chapecoense foi melhor, o time voltou melhor e melhorou com as alterações. Principalmente a entrada do Everton, nunca critiquei o Everton, e do Ítalo pelo lado esquerdo. O Ítalo entrou muito bem. Entrou muito bem, chegou a 3-1, o Carvalheira, baita atuação do Carvalheira, ele que deu o lançamento para o Ítalo. Ele lançou para o Ítalo e foi lá na área para fazer o terceiro gol. Então, o segundo tempo, soberana, Chapecoense, fez 3-1, o goleiro do Amazonas teve que fazer defesas importantes, o Zé Carlos. Então, eu até comentei ontem que era um cenário ideal e propício para a Chapecoense e se recuperar de uma sequência de 5 partidas sem vitórias, de 4 derrotas consecutivas. Isso cria um ambiente pesado em qualquer clube, Série A, Série B, Série C, Série D. Qualquer clube que fique 5 jogos sem vencer e com 4 derrotas consecutivas, não adianta. Vem as críticas e vem as cobranças. Isso é inevitável. Mas o time deu uma boa resposta ontem, jogando contra um time que é fraco, que, na minha opinião, muito provavelmente vai ser rebaixado, que é freguês da Chapecoense. Todos os jogos que a Chapecoense jogou contra o Amazonas aqui em Chapecó, lá em Manaus, a Chapecoense ganhou os 4. Então era o cenário ideal para a Chapecoense se recuperar. E se recuperou. A gente viu aí, primeiro tempo não tão bom, mais equilibrado, o Amazonas com mais posse de bola, mas sem assim agredir muito. O Rafael Santos não teve que fazer lá grandes defesas. Aí no segundo o time melhorou. Jogou no primeiro tempo no 4-4-2, mas quando mudou, voltou para o 3-5-2, Chapecoense melhorou, evoluiu, foi para cima, fez 3-1 e o goleiro Zé Carlos teve que fazer defesas importantes. Então, uma vitória tranquila do time que foi melhor em campo ontem, que foi a Chapecoense. E não adiantou, né? Antecipou o horário do jogo ali, a Chapecoense aguentou o tirão. Não tem. Rafael Carvalheiro deve ter uns 4 pulmões ali, mais ou menos. Essa estratégia de querer antecipar o jogo para fugir, para colocar a Chapecoense jogar num horário que não é o ideal, 3 horas da tarde para eles lá no calorão que estava, não deu certo porque realmente o time do Amazonas, todo respeito, é muito fraco. E a Chapecoense com calma, com tranquilidade, longe de tudo e de todos, com muita tranquilidade, acabou vencendo, cumpriu com a sua missão, terminou setembro, que foi um mês difícil, um mês complicado, de 15 pontos, conquistou 4, mas terminou bem e somou 4 pontos importantes na tabela de classificação, 3 pontos importantes, indo a 44 pontos e está agora a 4 pontos do G4. Vitória importantíssima que foi, inclusive, muito valorizada pelo Gilmar Dalpozo. Exatamente. Ele falou depois do jogo, Badá, e valorizou essa vitória principalmente porque ela garantiu a permanência da Chapecoense na Série B, pelo menos o que disse Foi o que ele falou. A gente vai acompanhar. Foi a vitória da permanência. Nos últimos 3 anos a Chapecoense esperava, não é que esperava, o cenário de 2022, 23 e 24 foi na última e na penúltima rodada que conseguiu o objetivo. E esse ano tudo aquilo que a gente prometeu, tudo aquilo que a gente planejou juntamente com o presidente que está aqui do lado, o Maringá, diretor de futebol, a gente conquistou, que era chegar na final do campeonato estadual, conquistar uma vaga para a Copa do Brasil, e a gente sai daqui muito feliz com os 3 pontos, mas já pensando no Novo Horizontino. Não tem sonho, não tem nada aqui, a gente vai pensar jogo a jogo a partir desse momento, e é o Novo Horizontino
Novo Horizontino e 500 vezes Novo Horizontino, porque a gente respeita o adversário e nós precisamos da vitória jogando um bom futebol. 500 vezes Novo Horizontino. Exatamente. 501 agora. Gostei da entrevista do Gilmar Dalpozo ontem, cara. Ele, quando o início da coletiva, foram os repórteres lá de Manaus que fizeram as perguntas, aí estava num tom leve, num tom light, mas aí quando começaram as perguntas dos repórteres aqui de Chapecó, ele elevou o tom e a gente deu para ver aí. Elevou o tom, mas foi um pouco de desabafo, né? E a vitória da permanência, 44 pontos, a Chapecoense não corre mais risco de rebaixamento. Então, é olhar para frente, é pensar no futuro e o próximo jogo contra o Novo Horizontino aqui em Chapecó, tentar continuar pontuando. Contra o Novo Horizontino, a tendência é de um jogo mais difícil que foi contra o Amazonas. Mas gostei da entrevista, num tom alto, do Gilmar Dalpozo. Só que essa entrevista, eu queria ter ouvido ela depois do jogo contra o Avaí. Não deu. Contra o Avaí não deu. Mas ontem deu. Então, uma vitória que traz alívio, e deu para ver na entrevista do Gilmar Dalpozo, traz um alívio realmente, cria um ambiente bom, um ambiente positivo, e agora é focar no jogo de sábado, 4 da tarde, contra o Novo Horizontino, que está à frente da Chapecoense na tabela de classificação, mas se a Chapecoense vencer o Novo Horizontino, a Chapecoense ultrapassa o Novo Horizontino no número de vitórias, é um adversário a mais que a Chapecoense pode deixar para trás. E o Avaí também só contra a Chape, né? Só contra a Chape. Ontem perdeu 2-0 para o Curitiba. Contra nós são os Leão. Pois é. Bom, e ontem durante o jogo, a Chapecoense denunciou um caso de injúria racial contra o atacante Ítalo. ndmais.com.br, tem aqui, ó, reportagem que você acompanha por lá. Esse caso, inclusive, foi relatado na súmula do árbitro, o Sávio Pereira Sampaio. Quem fez a denúncia foi o coordenador técnico Rafael Lima. Ele relatou para o quarto árbitro que um torcedor chamou o Ítalo de macaco. Isso está na súmula. Ainda segundo a súmula, o protocolo antirracismo ele foi acionado, mas o torcedor em questão não foi identificado. Inclusive, a partida ficou parada por alguns minutos, foi naquele momento da pausa para a hidratação dos jogadores. O jogo ficou paralisado, não conseguiram identificar o torcedor e a Chapecoense não se manifestou de forma oficial sobre o ocorrido. A gente só tem aí a súmula, né? Sim. O relato da súmula. A Chape não se manifestou e não vai se manifestar de forma oficial. Conversei mais cedo com o pessoal da comunicação. Não foi feito também um boletim de ocorrência do caso, então a gente tem esse Que coisa estranha, cara. A Chapecoense deveria se manifestar, deveria emitir uma nota, deveria registrar boletim de ocorrência, deveria defender o Ítalo. É uma acusação grave que tem na súmula lá. Deveriam apurar exatamente aquilo que aconteceu. A nossa solidariedade ao Ítalo. E a Chapecoense também deveria se solidarizar. Está retornando de Manaus, o presidente Alex Passos está lá e passa tudo por ele. Mas o clube deveria se posicionar, deveria protestar. Porque, afinal de contas, isso aí é crime. E a Chapecoense deveria ficar ao lado do atleta, se solidarizar e manifestar o seu repúdio. E já pensou se é ao contrário? Exatamente. Vai que amanhã ou depois acontece alguma coisa aí, daí como é que fica? A gente vai questionar e vai protestar também. Então, um fato lamentável. Vamos ver se vai ter alguma repercussão em nível nacional, muito embora a Série B é Série B e está relegada a segundo plano na grande imprensa nacional. Exatamente. O que acontece numa Série A tem maior visibilidade. O que acontece numa Série B muitas vezes passa despercebido, mas não poderia, né? Mas não deveria. Quem sabe ano que vem a gente colhe os louros. Mas vamos deixar quieto. Não. Isso aí. Vamos pensar no Novo Já Horizontino. está ali, o Dalpozo falou, alcançamos todos os nossos objetivos. O objetivo está alcançado, que é a permanência. Vocês podem notar que ele não fala em momento algum em brigar por acesso. Não se ouve a palavra acesso. Então, a missão, por aquilo que a gente compreendeu ali, a missão está cumprida. O que vier daqui para frente, por aquilo que deu a entender, é lucro dentro da Chapecoense. Vamos dar uma olhadinha na classificação, porque a gente pode sonhar à vontade, né? A gente não está lá dentro e não pode sonhar. Vamos colocar a classificação aqui para a gente dar uma olhadinha. A Chapecoense voltou a encostar ali em alguns clubes da parte de cima, Chapecoense com 44 pontos. E você falou bem, aqui ó, foco no Novo Horizontino, pertinho do Novo Horizontino. Se a Chapecoense vencer, ganha pelo menos uma posição. Ganha, passa o Novo Horizontino, fica com 47 e uma vitória a mais, ou 2 vitórias a mais. E aí Tem o Cuiabá que joga fora de casa contra o Paysandu. Isso. O Atlético Paranaense joga fora contra o Vila Nova. E o Atlético Paranaense tem 2 partidas fora. Sim. Então,
Quem sabe, né? Mas não me fale em jogo de decisão. Não, Não jogo fale em tranquilo. jogo decisivo. É jogo normal, jogo de Normal. de tabela. Aí jogo pontuando. normal. Aí pontuando. Jogo tranquilo. E aqui, dessa parte de cima aqui, a Chapecoense só tem confronto direto ainda contra Novo Horizontino e contra Goiás. Mas não são jogos decisivos. Na verdade é o seguinte, são jogos cara, normais. eu vou dizer pra ti, tem o Novo Horizontino aqui, que faz uma campanha irregular, é o Anderson Moreira, que é o técnico, está na frente da Chapecoense, sempre foi um time que esteve no G4, muito perto do G4. É um jogo difícil, é um jogo complicado, mas eu acho que é um jogo que dá para ganhar. Claro. Recuperar a força da Arena Condá. Depois dos 8 últimos jogos, falta 9. Depois dos últimos jogos tem fora o Remo e tem o Goiás. Mas o restante da tabela é uma tabela boa para a Chapecoense. É uma tabela boa. É só se ajudar um pouquinho que vai ficar daí para melhor. Tabela boa e sem jogos decisivos. Não é jogo decisivo, é jogo a jogo. Jogo a jogo. Continuar pontuando. O objetivo está alcançado e o sofrimento dos anos anteriores, foi dito pelo Gilmar Acabou. Dalpozo, o sofrimento dos anos anteriores não vamos ter. Coisa boa. Não vamos ter. Que coisa boa.